O Irã ataca Israel e rasga o acordo de paz como quem joga gasolina num incêndio. Mas a questão não é só entre eles. O mundo todo está com o dedo no gatilho. E o pior, ninguém sabe quem vai atirar primeiro. Enquanto muitos ainda acreditavam que o cessar-fogo poderia ser um ponto final, o que estamos vendo é o começo de uma escalada sem volta. Temos mísseis no ar, ameaças econômicas, influência internacional e um jogo de xadrez geofísico sendo jogado em tempo real. Quem acha que Irã ataca é só um título chamativo ainda não entendeu a gravidade disso. Nesse vídeo, você vai descobrir o que está por trás desse rompimento, o que está sendo planejado nas sombras e o mais importante, porque essa guerra pode não parar em Israel. Prepare-se para ver um lado da história que a grande mídia não mostra. A pergunta não é se a guerra vem. A pergunta é: você está pronto quando ela começar de verdade? Pouca gente entende a real dimensão do que significa um ataque aéreo coordenado, silencioso e cirúrgico. Mas foi exatamente isso que Israel fez quando decidiu agir. Não se tratou apenas de revidar. Foi uma jogada estratégica, pontual, mirando diretamente o que sustenta a força ofensiva do Irã: suas bases, fábricas e centros de lançamento, lançadores de mísseis, depósitos de armas e até a suspeita base aérea de Parin foram alvejados com precisão milimétrica. O recado era claro: sabemos onde, sabemos como, e agora sabemos o quando. Mais impactante ainda foi o alcance. Uma fábrica de mísseis iraniana, a 2.000 quilômetros de distância de Israel, foi atingida. Isso não é pouca coisa. A mensagem que Israel passa ao mundo, e especialmente ao Irã, é que distância não é obstáculo quando a tecnologia e intenção. O Irã ataca, sim, mas agora teve que encarar o custo de provocar um adversário com superioridade aérea. 6 bases iranianas foram bombardeadas em uma mesma noite. E sabe o que isso significa? Que nem mesmo os céus pertencem ao Irã quando o jogo muda de nível. Agora, o mais curioso, enquanto as bombas explodiram no chão, o silêncio nos bastidores era ensurdecedor. Nenhuma coletiva dramática, nenhum anúncio de retaliação imediata. Era como se o Irã estivesse absorvendo o impacto, reorganizando peças antes do próximo movimento. Quando o Irã ataca, normalmente ele ruge. Mas dessa vez, o rugido deu lugar a um eco de preparação, tensão e ameaça velada. E é aí que a coisa fica ainda mais perigosa, porque a resposta do outro lado não costuma vir com aviso prévio. Quando o Irã ataca, ele nunca ataca só com mísseis. Ele ataca com medo, com ameaça, com retórica. E foi exatamente isso que vimos após os bombardeios israelenses. A primeira cartada foi simbólica, mas poderosa. Ameaçar fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Isso é como colocar uma faca no pescoço da economia global. E não para por aí. O Irã também falou, com todas as letras, em acionar células adormecidas dentro dos Estados Unidos. Um aviso que soa como bomba-relógio. É preciso entender o que está em jogo aqui. Não estamos mais lidando com um confronto regional. Quando o Irã ataca, ele busca ampliar o teatro de guerra para todos os cantos possíveis, não apenas com armamento, mas com agentes de influência. Os Estados Unidos foram diretamente citados como alvos. Bases americanas no Iraque e na Síria foram listadas como em observação. Isso significa que qualquer passo em falso, ou atraso em agir, pode custar caro. Estamos falando de uma guerra que não respeita fronteiras nem fuso horário. E isso nos leva a uma reflexão importante: como uma ameaça se torna real. Simples, quando ela é dita por quem já provou que é capaz de cumpri-la. O Irã já tem histórico de agir por meio de milícias, atentados e sabotagens fora de seu território. Então, quando o Irã ataca com palavras, o mundo escuta. E quando escuta, se prepara. Mas o que vem depois dessa fase de ameaça? É aí que os olhos se voltam para o que restou, ou não, do seu trunfo mais perigoso, o programa nuclear. Uma das perguntas que mais assombram os bastidores do poder é o quão perto o Irã está da bomba nuclear. E a resposta, que já foi envolta em mistério,
agora começa a ganhar contornos de realidade. Após os ataques coordenados por Israel e com o apoio dos Estados Unidos, instalações subterrâneas como Fordo, Isfahan, principalmente, Natanz sofreram danos gravíssimos. Donald Trump chegou a afirmar que Natanz foi completamente destruída. E isso muda o jogo. Quando o Irã ataca, ele quer mostrar força, mas nesse caso, o que ele perdeu foi justamente seu símbolo de poder. É como se o coração do programa nuclear tivesse sido arrancado de uma vez. Fordo, construída em profundidade justamente para resistir a esse tipo de ataque, não saiu ilesa. E Isfahan, que tem papel vital no enriquecimento de urânio, também sofreu impactos que podem levar anos para serem reparados. O dano não é só físico, mas simbólico. O mundo agora sabe que o protegido não era tão seguro assim. E, ainda mais importante, o Irã sabe disso também. O Irã ataca, mas agora com menos estrutura para sustentar uma escalada nuclear real. O que vem a seguir depende de uma variável que poucos consideram: tempo. Quanto tempo o Irã vai levar para se reestruturar? Quanto tempo a comunidade internacional vai ter para respirar? E o mais importante, quanto tempo até que o Irã, em sua sede de vingança, tente dar o troco de forma mais ousada? A destruição dessas instalações gera um ciclo novo, mais incerto. Mas enquanto os olhos estão voltados para o subterrâneo, uma nova ameaça começa a surgir. E ela está flutuando, estrategicamente, no Estreito de Hormuz. Você já parou para pensar como uma única passagem marítima pode afetar o seu bolso, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância? Pois é, o Estreito de Hormuz, um corredor estreito entre o Irã e Omã, carrega cerca de 20% do petróleo que abastece o mundo. E agora, com o clima de guerra no ar, o parlamento iraniano aprovou uma medida para fechá-lo. Quando o Irã ataca, ele não precisa nem apertar o gatilho, basta ameaçar onde dói: na economia global. Isso já foi o suficiente para fazer os mercados se agitarem. O impacto disso é real e direto. Com o risco de fechamento de Hormuz, o preço do petróleo dispararia. E sabe o que isso significa? Gasolina mais cara, alimentos com custo maior de transporte, inflação aumentando. E mais uma vez, o Irã ataca com um movimento estratégico. A resposta não veio só dos países ocidentais. Os Estados Unidos rapidamente pressionaram a China a intervir diplomaticamente. Afinal, a maior parte desse petróleo abastece países asiáticos e o caos na região afetaria a todos, inclusive seus aliados comerciais. O curioso é que, enquanto o mundo tentava acalmar o cenário pelo estreito, o Irã mostrava que sabia jogar com múltiplas frentes. Ao mesmo tempo em que ameaçava bloquear a principal artéria energética do planeta, seus braços se moviam também em Gaza. O Irã ataca de forma multifacetada, e a próxima jogada dessa estratégia cruzada aparece no campo mais explosivo e sensível de todos: o conflito com o Hamas. No meio de toda essa tensão entre potências, há uma guerra que segue sem trégua, mesmo depois de mais de 600 dias. Em Gaza, o confronto com o Hamas continua, e as operações israelenses avançam sobre Jabalia, um dos redutos mais explosivos da região. O curioso é que, enquanto o Irã ataca com ameaças e movimentações geopolíticas, seus aliados na faixa de Gaza mantêm a pressão com táticas de guerrilha, escudos humanos e propaganda. Esse é o outro campo de batalha, o das narrativas e da persistência. E ele é tão decisivo quanto qualquer explosão. As alegações de que o Hamas está armazenando ajuda humanitária, enquanto a população sofre, levantam uma das maiores questões morais do conflito: até onde vai a manipulação dos recursos? O Irã ataca, mas o faz por meio de seus tentáculos ideológicos e estratégicos, como o Hamas. Mesmo com uma proposta de trégua de 2 meses em negociação, vinculada à libertação de reféns, a confiança é mínima. Afinal, quantas tréguas já foram quebradas antes mesmo de serem assinadas com tinta fresca? Essa guerra prolongada, que parece não ter fim, afeta não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a opinião pública internacional. É um tipo de desgaste calculado, manter o inimigo ocupado, enfraquecido e constantemente vigiando o próximo passo. Quando o Irã ataca, muitas vezes ele não precisa estar presente fisicamente.
Ele age pelos seus aliados, pelas suas ideias, pela sua influência. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a pergunta que não quer calar volta à superfície com força total. Estamos à beira de uma guerra ainda maior?